nome da pregação de hoje é Como João Atraía as Multidões, ou João Batista e as Mega Igrejas Modernas. Vamos ler Lucas, capítulo 7, versículo 24. E quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer às multidões a respeito de João Batista: Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Um caniço era uma cana. Ninguém sai de tão longe como o povo saía de Jerusalém, da Judéia e dos arredores do Jordão para ir até João Batista. O que significaria, em muitos casos, viajar por dias. Não de Honda Civic, mas a cavalo, a jumento. Por que as pessoas iam atrás de João? Eles iam para ver um caniço agitado pelo vento? Ninguém sai para ver isso. A gente sai, aqui tem o lavandário ali em Cunha. Alguém já foi no lavandário? É lindo. A gente sai para ver algo belo. Jesus diz: vocês não foram porque havia algum tipo de beleza? Ninguém sai de um lugar tão longe para ir ver um caniço agitado pelo vento. Verso 25. Mas que fostes ver? Um homem trajado de roupas finas? Não, ele não tinha, ele vestia-se de pele de camelo. Era uma roupa rústica, feia. Os que se vestem com pompa e vivem no luxo estão nos palácios dos reis, não aqui no deserto da Judéia. Mas que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo, muito mais que profeta. Este é aquele sobre quem está escrito: estou enviando à tua frente o meu mensageiro que preparará diante de ti o teu caminho. Pois eu vos digo que, entre os nascidos de mulher, não há outro maior que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu, até mesmo os publicanos. O publicano era a escória da sociedade. Eram aqueles que cobravam impostos. Eles eram rejeitados pelo seu próprio povo. O publicano estava sempre ao lado de meretrizes. Inúmeras vezes você vê isso no Novo Testamento. Meretrizes e publicanos vos precederão no reino de Deus. Está vendo? As prostitutas estavam sempre ao lado dos publicanos, os publicanos ao lado das prostitutas, mostrando o nível de rejeição e como que aquele povo era elencado como o pior dos pecadores. E aí Jesus está dizendo: e todo o povo, verso 29, todo o povo que ouviu João Batista, até mesmo os publicanos reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os doutores da lei, ou seja, os pastores da época, rejeitaram o plano de Deus para si mesmos, pois não foram batizados por João. Ou seja, o povão entendeu. O povão que muita gente dizia: vocês são ignorantes, vocês não sabem. O povão entendeu, os pastores não. O povão creu, o povão viu, percebeu que João era enviado de Deus. Os pastores da época não. Verso 31. Aqui, pois, compararei os homens desta geração. Aqui são semelhantes. São semelhantes a crianças que, sentadas nas praças, gritam umas às outras: tocamos flauta para vós e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Qual a ideia aqui? São crianças insuportáveis, crianças que não brincam de nada. Vamos brincar de algo alegre? Vamos tocar flauta e dançar? As crianças diziam: não gostamos dessa brincadeira. Então vamos brincar de algo triste? Também não. Aí Jesus explica, verso 33. Porque João Batista veio não comendo pão nem bebendo vinho e dizeis: tem demônio. E veio o Filho do Homem comendo e bebendo e dizeis: é glutão e pecador, e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos seus filhos. O que ele está dizendo é: vocês disseram, não podemos ouvir João, porque João não come nada, ele é um sujeito esquisito. Não dá para ouvir João. João não frequenta a festa. Quem é uma pessoa sã que não frequenta a festa? Ele é doido. E Jesus, por que vocês não ouviram Jesus? Porque Jesus frequenta a festa. Quem frequenta a festa não é confiável. Está vendo? Não importava quem eram os mensageiros. Eles estavam simplesmente diante do maior homem. Jesus diz: ninguém houve entre os nascidos de mulher maior do que João. O maior entre os nascidos de mulher não foi bom o bastante para convencer aquele povo. O próprio Deus pregando não foi bom o bastante para homens malignos, arrogantes, invejosos, incrédulos. Não há pregador bom o bastante. Ninguém será.
O próprio Cristo descendo e falando com eles não será o bom o bastante. Eles sempre vão encontrar algum erro. Não será. Mas o povão, que todo mundo julgava ignorante, entendeu e creu. Lucas 3:7 anuncia que multidões vinham para serem batizadas por João Batista. Jesus, então, aqui está explicando para o povo por que o povo foi até João. Por quê? Foi realmente um espetáculo que aconteceu. Porque João Batista pregava no deserto. Não tinha um prédio para acolher o povo. Não tinha salinha de crianças, ministério de jovens. Não tinha estacionamento. Não tinha nem mesmo cadeira. E a viagem poderia demorar dias. Imagine isso. Você sai de sua casa, percorre longos quilômetros, sol, chuva, deserto. E aí você chega para ouvir o pregador e sabe o que ele está falando? Suas cobras. Por que vocês vieram? Vocês pensam que podem enganar Deus? Quem vocês pensam que são? Foi isso que aconteceu. Qual é a explicação para isso? Um homem que não tinha nada. Quando perguntaram a João, quem é você? Sabe o que João disse? Sou apenas uma voz, é só isso que eu sou. Ele não tinha nada. Por que as pessoas foram atraídas por João e caminharam longos dias para ouvir João no deserto? João Batista é uma advertência. Em primeiro lugar, as mega igrejas que atraem multidões, mas não pelos meios bíblicos, e sim por estratégias carnais e mundanas. Mas João Batista também é uma advertência àqueles pastores e igrejas pequenas que anunciam o seguinte: não, todos aqueles que atraem multidões não são de Deus. Pastores que são populares nunca são de Deus. Igrejas genuínas são apenas aquelas que são pequenas. Pastores genuínos são apenas aqueles que têm um ministério pequeno. Esses são os verdadeiros. João é uma advertência contra estes. Porque o texto bíblico diz que João era fiel e multidões iam até João. A pergunta é: o que atraía? Eu vou tentar mostrar para vocês que a única coisa que João tinha era a genuína pregação do Evangelho. Que se o Evangelho não atrai, não há nada e nem ninguém que poderá atrair as pessoas que estão lá fora. Não há estratégias, não há ideias miraculosas de pastores inteligentes e criativos. Não, não e não. A única coisa que pode atrair as pessoas genuinamente a Deus é a voz. É a voz da palavra de Deus. É Deus falando conosco. Não os homens, mas Deus falando conosco. Só o Evangelho. Então, primeiro, as pessoas não foram atraídas até João por marketing. Vocês foram ver um caniço agitado pelo vento? Alguns interpretam que Jesus está dizendo que João não era um caniço. Eu acredito que ele está dizendo que João era um caniço. Porque João era isso mesmo, macano, não tinha nada. Ele não tinha nada de... Nada, ele não tinha nada. Vestia de pele de camelo, comia gafanhoto. Ele não tinha nenhum atrativo. De qualquer forma, Jesus vai e diz: vocês foram ver João porque ele era um espetáculo, a vestimenta dele era um espetáculo. Porque João era alguém pomposo, João era aquele cara que se impunha, era bonito de ver. Não foi. Não. Esses homens estavam nos palácios, não no deserto. Por que vocês foram ouvir então João? Se João não tinha nenhum atrativo. Aí Jesus diz: vocês foram ouvir um profeta. Vocês foram ouvir a voz de Deus. Não foi por marketing. Mas é impressionante como que a igreja moderna crê que ser apenas uma voz não é o suficiente. Não é. O pastor tem que sentar na sua salinha e pensar em uma maneira marqueteira para atrair pessoas. Porque somente o evangelho não é o suficiente. Paulo disse que a igreja é coluna e baluarte da verdade.
Mas a igreja moderna parece uma espécie de arena multiuso dos grandes times de futebol hoje. Por exemplo, o Palmeiras tem uma arena, o estádio do Palmeiras, que é uma arena multiuso. Tem ali jogo de futebol, mas tem show, tem restaurante, tem shopping, tem tudo. Tem museu. Mas imagine que as pessoas deixassem de ir aos jogos, ou melhor, deixassem de ir ao estádio para assistir aos jogos. E eles fossem ao estádio apenas por conta de todas as outras coisas que existem. É basicamente isto que se transformou inúmeras igrejas. Tem de tudo, menos evangelho. E tem tanta coisa justamente porque os pastores não são mais voz do que clama no deserto. Eles não pregam o genuíno evangelho. E porque não pregam o genuíno evangelho, precisam de inúmeras outras estratégias para segurar as pessoas. Há das mais variadas. A pessoa chegou ontem na igreja, vamos colocá-la para cantar. A pessoa chegou ontem na igreja, vamos colocá-la para limpar, fazer alguma coisa. Vamos prender as pessoas. Essa é uma estratégia. E tem ministério de jovem, ministério de criança. E o que significa isso na maioria das vezes? Puro entretenimento. Puro entretenimento. Gente, meu Deus. Um culto, isso aqui é um culto. Louvor, e aí um anúncio do pastor embaixo. Isso eu estou vendo. Eu vi. Aí estava lá na plataforma, na parede atrás, um anúncio. Pastor fulano de tal, stand-up. Não. Não é que eu estou usando um termo pejorativo para esse pastor. E eu estou chamando esse pastor de um pastor palhaço. Não. O culto anuncia o pastor. Ele é pastor e vai fazer um stand-up no culto. É sério. Outra mulher dizendo que eu levei os jovens, eu consegui prender os jovens. Como? Como que ela fez? Aí ela fazia dancinhas e quebra-gelo, como eles falam, para os jovens. Aí entretia os jovens, aí os jovens, olha que coisa legal. E aí então, entretendo. Paul Washer disse o seguinte: já que não há poder do Espírito Santo em nossos ministérios, precisamos de todo tipo de artifício profissional para manter um defunto se movendo. Quando não há poder do Espírito Santo, não há evangelho, aí, meu amigo, você tem que atrair de outra maneira. Agora, quando tem o evangelho, quando tem a voz clamando, um pastor pregando genuinamente o evangelho, isso é o bastante. Para todos, para as crianças, para os jovens e para os velhos. Não tinha lá nenhum atrativo. Nenhum atrativo. Olhe para todos esses ministérios de jovens. Por todos os lados, basicamente, é um pastor tentando entreter a molecada. Por quê? A pregação não basta. O evangelho não basta. Não basta. Temos que ter todo tipo de recurso para transformar a igreja numa espécie de circo. Mas quem quer ser entretido deve ir ao Circo du Soleil. A igreja é casa de oração. A igreja é casa de oração, é o lugar de pregar a verdade. Fiz-me gentio para ganhar o gentio, disse Paulo. A igreja moderna se utiliza deste texto, distorce este texto, para inserir todo tipo de coisa mundana na igreja, para atrair as pessoas, principalmente em relação aos jovens. Principalmente em relação aos jovens. Tem que colocar um pastor lá na frente e, primeiro, veste uma roupona de moleque para atrair. Fale, mano, é nós. É isso. Isso é evangelizar. Isso é me fazer de jovem para ganhar um jovem. Sabe o que é engraçado? Porque parece que João então não entendeu nada do negócio. Porque João Batista, ele era alguém que não se identificava com público nenhum. Nenhum. Primeiro, ninguém morava no deserto. Ninguém. Segundo, ninguém vestia pele de camelo. Terceiro, ninguém comia gafanhoto. João era um sujeito esquisito, em qualquer época, para qualquer grupo. No entanto, mesmo assim diz o texto que todo mundo vinha ouvir João Batista. Não havia entretenimento ali. Havia uma coisa, poder do Espírito Santo por meio de um homem. Este é o meio de Deus agir. Todos os outros são artifícios mundanos, de homens mundanos, que estão enchendo a igreja de bode. Bodes querem ouvir essas outras coisas. Ovelhas de verdade querem isso aqui. Querem ouvir um profeta. Querem ouvir a voz de Deus falar.
Povo de verdade quer ouvir a voz de Deus. Lembra o que Paulo disse? Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. O que Paulo quis dizer com eu não prego com sabedoria de palavra para que não se anule a cruz de Cristo? Paulo quis dizer que ele falava problema? Nós pega os peixes? Não, não. O possível sentido é, eu não me utilizei de recursos humanos, de sabedoria humana para fazer a obra de Deus, porque ao fazer isso, eu anulo a cruz de Cristo. Quando eu acho que eu preciso de recursos dos homens para fazer a obra de Deus, eu esvazio o poder da cruz. A cruz é poderosa nua, feia como ela é. Aí ela é poderosa. Quando há apenas o poder do evangelho, quando a gente tenta acrescentar alguma outra coisa, pronto. Cristo disse, eu, quando for levantado da terra na cruz, atrairei todos a mim mesmo. É a cruz que atrai. Se Cristo crucificado, o evangelho, não atrai o seu filho, não há ministério de jovem que o fará. Não há. Se a genuína pregação do evangelho não atrair, nem anjo nem ninguém o fará. Lembra do homem rico lá no inferno? Lembra que ele, em tormento, ele teve consciência de seu problema e disse, Pai Abraão, envie anjos poderosos para anunciar à minha família o fim de todos aqueles que não creem em Cristo. Sabe o que Abraão disse? Não. Eles têm a lei e Moisés, os profetas. Ou seja, eles têm a Bíblia. Se a Bíblia não convencer, ninguém o fará. Ninguém o fará. O Evangelho. Esse era o único atrativo de João. Mais nada. Segundo, aquelas pessoas não foram atraídas por palavras doces. Não foram. João não tinha palavras doces. Raça de víboras. As pessoas foram ouvir João, pense nisso, caminharam por dias talvez, e aí, quando vão ouvir João, João diz assim, vocês pensam que podem me enganar? Suas cobras, o machado está posto à raiz das árvores. Não fiquem dizendo que vocês são filhos de Abraão. Vocês não são crentes, coisa alguma. Vocês estão perdidos, dizia João. As palavras de João não eram doces. Não eram doces. Ora, não é apenas João. João tinha um estilo mais aguerrido. Qualquer pregador. Ele pode falar em um tom linear. Ele pode evitar expressões mais pesadas como esta aqui. Mas se ele pregar o evangelho, sempre será pesado aos olhos, aos ouvidos de homens que não querem Deus. Sempre será. Porque o evangelho genuíno é o anúncio de que Deus está irado com a maldade humana, de que Deus odeia a lama e os homens amam a lama. Por isso, qualquer pastor que for fiel ao texto sempre parecerá duro demais para homens malignos, que não querem se arrepender. Eles não precisam ser estilo João, não precisam ter um estilo mais pegado como o de João. Basta pregar o evangelho em sua fidelidade e homens irão desejar matar este pregador, como de fato fizeram com João Batista. Em Jeremias 28, o profeta Jeremias está debatendo com um profeta chamado Ananias. O povo de Israel foi deportado para a Babilônia. Pouquíssimas pessoas ficaram em Jerusalém, em Israel. E por que isso aconteceu? Porque Deus havia dito, por meio de Jeremias, se vocês não se arrependerem, vossas mulheres serão violadas, suas crianças serão mortas, seus homens serão assassinados, os campos serão destruídos e o templo será arrasado. Não vai sobrar nada, aqui será morada de chacal. Ou seja, a única coisa viva aqui serão os animais carniceiros comendo e devorando os corpos de seus filhos e de seus parentes.
Se vocês não se arrependerem, é isso que vai acontecer. Entretanto, outros profetas diziam, isso não vai acontecer, Deus é amor, isso não vai acontecer, vocês são o povo da aliança, isso não vai acontecer. Aconteceu. Aconteceu. Diz o texto então, que Jeremias diz assim, agora, lembrem-se da última vez que vocês viram seus parentes. Porque quando a Babilônia veio e levou a elite de Israel para a Babilônia, Jeremias estava anunciando, vocês nunca mais verão esses homens. Nunca mais. Porque eles só vão voltar daqui a 70 anos. A nação de Israel só vai voltar daqui a 70 anos. O que significaria dizer que aqueles homens iriam morrer lá. Outros iriam voltar. Os filhos deles iriam voltar. Eles mesmos não iriam. Portanto, Jeremias estava anunciando, olhe seu pai, é a última vez que você vai vê-lo. Olhe seu filho, é a última vez, você não mais o verá. Nessa hora surge um homem chamado Ananias. E Ananias diz assim, eis que te digo, falando em nome de Deus, eis que te digo, daqui a 2 anos, Israel vai voltar. 2 anos, Israel vai voltar. Eu pergunto para vocês, se algum de vocês aqui está pronto para ouvir o Evangelho. E eu respondo, nenhum de vocês e nem mesmo eu. Nenhum de vocês aqui estão aptos, por si sós, a ouvirem a pregação do Evangelho. Porque eu vou lhe explicar. Qual de vocês gostaria de ouvir Ananias? Seu pai está indo embora. Ananias vem e diz, seu pai vai voltar. Eu gostaria de ouvir Ananias. Eu queria ouvir Ananias. Qual de vocês aqui estaria realmente disposto a ouvir Jeremias? Jeremias diz, não vai voltar, esquece, ninguém vai voltar. Ananias é muito mais convidativo. Mas Ananias estava mentindo. As palavras de Jeremias eram duras, mas eram verdadeiras. Sabe? Por que as pessoas foram atrás de João? Porque uma hora cansa esse negócio de só love, sabe? Só consolo toda hora. Tudo vai ser lindo, vocês vão ficar ricos e por aí vai. Uma hora cansa. O povo cansa uma hora. Vou contar uma história engraçada. Interessante, quer dizer. O Bruno deve estar me assistindo ali. Vai assistir, né? Agora não. Ele mexe com investimento, ensina como investir. E ontem nós estávamos conversando. Ele é um seguidor fiel há algum tempo. Ele me contando que ele seguia um desses coaches que ensinam como ficar rico e por aí vai. E é um coach assim, fala sobre Deus misturado com um monte de conceitos humanistas e por aí vai. E ele durante meses seguindo esse cara. Durante meses. E ouvindo todos os dias. E ele me contando ontem. E aí, pastor, mas aí um dia eu assisti a um vídeo, o Deus que manda matar. E aí a minha vida foi mudada. Falei, é mesmo, que legal. De quem é esse vídeo? Seu? Não lembrava desse título? E ele dizendo isso. O Deus que manda matar, esse era o título da pregação. Ele notava que era vazio, ele sentia, faltava alguma coisa. Não havia cruz, não havia arrependimento na pregação daquele coach que se dizia cristão. Não havia. E ele dizia, está errado. Está errado. Algumas coisas, obviamente, ele acertava, porque até relógio quebrado acerta 2 vezes. Mas ele falava, está errado. E aí o dia que ele viu um texto, uma pregação, o Deus que manda matar, ele falou, é isso. Foi o que aconteceu com João. O povo estava cansado. Cansado das promessas que pareciam que nunca se cumpriam. Cansados o tempo inteiro de as mesmas coisas. O povo queria ouvir a verdade, uma verdade que os rasgava, que os confrontava, mas que mudava a vida deles. O povo não foi para ouvir palavras doces, porque João não as tinha. Não as tinha. O povo foi porque aquela verdade nua e crua e às vezes pesada era também a mesma que os libertava. Terceiro, eles não foram atrás de mensagens genéricas. Genérico é aquilo que é dito, assim, algo geral, nunca específico, de maneira vaga. Políticos tendem a ser genéricos. Por exemplo, precisamos melhorar a cidade. Como? De que maneira? Precisamos acabar com a corrupção. Onde? Onde está? Dê nomes. Quem está sendo corrupto? Cadê? Não. Políticos costumam ser genéricos. O melhor exemplo disso é aquele político
que um dia foi questionado sobre algo polêmico, aquele tipo de pergunta que não importa o que você responda, você vai desagradar alguém. Perguntaram para ele, eu acho que era sobre aborto, se eu não me engano. E ele respondeu então, assim, você é a favor ou contra isso aqui? E ele disse, eu não sou nem a favor nem contra, muito pelo contrário. Que loucura. Esse é o pastor moderno. Eu não sou nem a favor nem contra, muito pelo contrário. Eu nunca toco em assuntos específicos, porque eu sei que eu sempre vou gerar inimizade com alguém. Não era o caso de João. João era muito específico. João não era genérico. João não era. Não era. João não dizia apenas, sejam santos. Vistam-se com modéstia. Não. Ele era muito específico. Lá em Lucas capítulo 3, diz o texto bíblico, que João disse, arrependam-se, parem de pecar. Aí então, o povo disse, como? E João disse. Ele olhou para os publicanos e foi específico. Vocês não cobrem a mais daquilo que é estipulado. Olhou para os soldados e disse, não reclamem de seu soldo. Não maltratem as pessoas nem aceitem denúncias falsas. Porque era justamente isso que pegava aqueles homens, que tocava aqueles homens. João foi muito específico, muito específico. Pastores modernos, falsos pastores, nunca são específicos. Nunca são. Nunca são. Você pode até ouvi-los dizendo assim, como um dia eu ouvi. Um dia eu falei de um desses pastores neopentecostais, são falsos, enviados do diabo. E aí, alguém me disse assim, não, mas um dia eu ouvi falando sobre a gente ser santo, que a gente tem que ser santo. Tá, mas como? Que a gente tem que se arrepender. Quer ver? Um exemplo. Qual pastor neste país que discorda de Paulo, quando Paulo diz que as mulheres têm que se vestir com decência? Qual pastor discorda de Paulo? Nenhum. No entanto, as mulheres deles estão seminuas. Por exemplo, quer ver? Experimente ser específico e falar assim, irmã, não vista a calça leg lá na rua, não. Calça leg é o Satanás comprimido. Não dá marca a você por completo. Não pode ser específico. Sabe por quê? Não tem uma passagem bíblica dizendo não usarás calça leg. Mas tem princípios bíblicos que nos mostram que esse é um tipo de roupa que não é adequado ao cristão. Porque a Bíblia diz, lá em Gênesis, que quando Adão peca, o corpo é coberto. A calça leg não cobre. Pelo contrário, mostra mais ainda. No Novo Testamento, Paulo vai dizer explicitamente, o seu corpo, irmã, não é seu, é de seu marido. O seu corpo, marido, não é seu, é de sua esposa. O seu corpo não é para que outros homens vejam. É para que o seu marido veja as curvas de seu corpo, não os outros. Portanto, sim, nós podemos dizer, há inúmeras roupas que não são de Deus. Tem uma que a gente nem precisa ser teólogo, gente. Tomara que caia, está desejando que caia. Tomara que caia. O negócio, não. Mas experimente fazer isso. E vão dizer que você é legalista. Você é legalista. Experimente ser específico. Por exemplo, as mulheres. Eles nunca são específicos, eles nunca confrontam. O feminismo está aí. Leia o texto bíblico, retire os princípios bíblicos e veja se o feminismo está correto. E aborde de maneira explícita a questão do trabalho feminino, como que as mulheres devem lidar com o trabalho e com a criação de filhos. Eles nunca são específicos, eles são genéricos. Sempre. Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma pastora muito famosa, que tinha a agenda cheia, de segunda a domingo, o mês inteiro fora da sua cidade. Ela um dia disse exatamente assim, porque irmãs, vocês não podem deixar que a carreira de vocês atrapalhem a criação de seus filhos, porque a criação de seus filhos é a coisa mais importante. Só isso. Ah, que lindo, todo mundo concorda. E, no entanto, ela viajava o tempo inteiro para fora de sua cidade, o tempo todo. O tempo todo. Mas olha que coisa linda, falou de maneira genérica, pronto, falou o que todo mundo queria ouvir, não foi específico, não mostrou como fazer isso. Como? Como que a gente encara a questão? A mulher será conservada na missão de mãe. Será que todo tipo de serviço é adequado para as mulheres que têm crianças pequenas? Não, não é. Como uma mulher pode, segunda a sexta, saindo de manhã, voltando à noite, bem tarde da noite, com crianças pequenas? É o melhor serviço? Mulheres podem trabalhar, óbvio que podem. Mas com crianças pequenas é uma questão muito prática. Esse tipo de serviço vai atrapalhar. Mas eles não são específicos, nunca são. Nunca são.
E por isso, obviamente, nunca são perseguidos. Porque se João fosse mais genérico, ele nunca teria sido preso. Ele foi muito específico. Ele foi muito específico. Foi específico demais, ainda apontou o dedo para um homem e disse: Herodes, o tetrarca. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito. Ele não apenas era específico em falar dos pecados do povo, como era específico até mesmo para falar os pecados do rei. Você é um adúltero, disse ele, e por isso prenderam João, mataram João, arrancaram a cabeça de João. O povo quer alguém que é verdadeiro. Verdadeiro ao ponto de saber que esse homem está disposto a perder a sua cabeça por aquilo que prega. É isso que os genuínos crentes querem. E por isso, pastores modernos nunca poderão ser pregadores do evangelho. Jamais. Jamais. Porque não é apenas uma questão de intelecto. Não é apenas questão de intelecto. Nunca serão João Batista. Não há marketing, jogo de luz, culto que se transforma em balada. Não há aula de homilética que transforme covardes em pregadores do evangelho. Aqueles homens foram porque viram verdade em João. Viram que João era alguém compromissado até o final com aquilo que pregava. Quarto e último princípio, foram porque João era um profeta. Eles queriam ouvir Deus. Estavam cansados dos homens. Jesus criticando a religião judaica da época. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A religião judaica havia se tornado em um puxadinho daqueles sacerdotes, daqueles escribas. As ideias ali pregadas não eram mais as ideias de Deus. Eram os homens inventando e inventando coisas. Eles estavam cansados. Eles estavam cansados. Os filósofos também não podiam responder. Não podiam. Tem um livro chamado A História da Filosofia, de Anthony Kenny. No começo do livro ele diz o seguinte: Aristóteles e Hegel acreditavam que a filosofia, que é a busca do conhecimento pelo próprio homem, acreditavam que a filosofia iria progredir, que a filosofia progride. Mas Anthony Kenny mesmo diz assim: na verdade, pode-se mesmo argumentar se a filosofia progride afinal. Alguns afirmam que os maiores problemas filosóficos continuam a ser debatidos após séculos de discussão, sem que estejam sequer próximos de qualquer solução definitiva. Ou seja, esses homens sozinhos, sem Deus, debatem por séculos e no final estão dando voltas, sempre caindo no mesmo lugar, sem resposta. O professor de filosofia, Daniel Lourenço, diz o seguinte: na história da filosofia, busque alguém que alegou ter encontrado a verdade. Não tem. Não tem. Os filósofos antigos perceberam isso mais do que ninguém. Quando se debruça sobre os escritos deles, é perceptível o grau de agonia desses homens, perdidos. Perdidos. Por exemplo, os pré-socráticos. Tales de Mileto disse que tudo começou na água. Anaximenes disse que tudo surgiu do ar. Xenófanes disse que o mundo veio da terra. Cada um dizia uma coisa. Lembra dos sodomitas? Que tentaram abusar de anjos e por isso foram feridos, ficaram cegos e ficaram tateando, tentando encontrar a porta? Este é o homem, esta é a história da filosofia. Este é o homem sem Deus. Tentando encontrar alguma coisa, ele está completamente cego, ele está perdido, ele não sabe de nada. É mais ou menos assim: sigam-me, estou perdido. Não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Paulo está dizendo isso aos coríntios. Na Grécia, a sede da filosofia grega. Não tornou Deus louca? Pense nos conceitos desses homens. Quando praticados, muitas vezes destruíram nações inteiras. Como, por exemplo, Platão, que dizia que as crianças deveriam ser criadas pela sociedade e não pela família. Hoje está acontecendo isso. Veja a desgraça. Platão acreditava que a sociedade devia ter um governo centralizado, com uma meia dúzia de iluminados para governar a cidade, o rei filósofo. Foi basicamente isso que os regimes totalitários do passado, do século passado, tentaram fazer. Resultado, mais de 100 milhões de mortes. Mais de 100 milhões de mortes. Vocês foram atrás do quê no deserto? Pergunta Jesus.
Vocês foram atrás de um profeta. Vocês queriam ouvir a voz de Deus. A voz de Deus. O profeta dizia assim, ó, assim diz o Senhor. Ou seja, não sou eu. Eu apenas recebi o que Deus transmitiu para mim e vou transmitir para vocês. Por que isso é tão importante, ouvir o que Deus tem a dizer? Ora, porque Deus é perfeito. Eu vou encerrar assim. Em João 8, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Eu sou. Apenas mais uma figura ilustrativa para dizer que ele é Deus. Eu sou Deus, eu sou a luz do mundo. Os fariseus retrucam assim a esta afirmação de Jesus. Você dá testemunho de si mesmo, logo o seu testemunho não é verdadeiro. Que coisa louca. Olha o argumento. Se você fala de si mesmo, portanto, você só pode estar mentindo. Isso é doideira. Esse argumento é irracional. Por exemplo, num tribunal, todo mundo sabe que é possível que aquele homem esteja falando a verdade e que é possível que ele esteja mentindo. As testemunhas estarão ali para corroborar o que ele fala ou não. Mas dizer que só porque eu falo de mim eu estou mentindo, isso é absurdo. Eu não cometi o crime, por exemplo. Eu não estava lá. Não, sempre que você fala de si mesmo, você está mentindo. Isso é loucura. Então, Jesus retruca. Respondeu Jesus e disse-lhes, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde vem, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. O que está acontecendo aqui? Jesus está dizendo o seguinte, meu parecer sobre mim é correto, porque eu sou Deus. Eu sou Deus, eu sei, ele diz, eu sei de onde eu venho. Eu sei, vocês não. Eu tenho conhecimento, vocês não têm. Vocês julgam pela carne, pela aparência das coisas, vocês são limitados intelectualmente. Eu não, eu sou Deus. Vocês são limitados e corruptos. Eu sou Deus. Por isso, quando nós lemos um texto e o interpretamos de maneira correta, é Deus dizendo como as coisas são. É Deus dizendo como nós devemos viver. Porque foi isso que o povo buscou. O povo foi atrás de João, porque o povo estava cansado dos homens, o povo queria ter certeza. E eles tinham certeza de que ali Deus falava. Não era um homem, mas era Deus por meio daquele homem. Eles tinham certeza, isso aqui a gente pode seguir. É Deus dizendo como as coisas são. É Deus afirmando como a realidade é. Eles perguntaram. Depois de João falar sobre arrependimento, eles disseram, depois de João dizer, arrependam-se, em Cristo está a salvação, eles então disseram, o que devemos fazer? Que havemos, pois, de fazer com base no que você disse? Aquele povo não foi lá procurar 5 maneiras de ficar rico. Aquele povo não foi lá apenas em busca de consolo momentâneo para aguentar mais uma semana. Não. Eles disseram, à luz de tudo o que você está dizendo sobre uma vida piedosa, como nós podemos viver de maneira justa diante de nosso Deus? Era essa a preocupação deles. E essa deve ser a nossa preocupação, porque Jesus disse que nós não devemos nos preocupar com o que havemos de comer, beber ou vestir, mas nos preocuparmos com o reino de Deus. A pergunta que devemos fazer é, estamos vivendo uma vida justa diante de Deus? Foi isso que eles perguntaram. E porque havia no coração deles este desejo, um desejo verdadeiro de encontrar a verdade, eles a encontraram. Mas se você não tem desejo da verdade, de saber o que é correto, como eu devo viver a minha vida diante de Deus, se você não tem este desejo, ainda que a verdade bata em você como um caminhão, você não vai enxergá-la. Se você pensa que a igreja é um lugar em que você vai ficar rico, e que você só está preocupado com isso, com questão financeira, ainda que a verdade bata em você como um caminhão, você não vai enxergá-la. Ali houve um povo desejoso de ouvir a verdade e um profeta desejoso em pregar a verdade. Quando isso acontece, Deus se revela, Deus se move.
Deus vem ao encontro de seu povo. E é isso que eu e você precisamos. É isso. Esse desejo de viver uma vida reta diante de nosso Deus. Esta é a pergunta que devemos fazer. O que é certo sobre como lidamos com o dinheiro? O que Deus diz sobre como lidamos com nossos filhos, com o nosso amanhã, com o nosso trabalho? O que é certo sobre como lidamos com política? O que Deus tem a nos dizer? Esta é a nossa pergunta. Como viveremos até aquele dia em que nos encontraremos com Ele? E, se houver esse desejo, não precisaremos de entretenimento. Nossos filhos serão alimentados e crescerão fortes. Sabe por quê? Porque quando eu comecei a me converter, eu era um garoto, numa reunião com senhoras, com tiazinhas, orando a Deus. Não havia um menino para que eu me identificasse. Mas havia o poder do Espírito Santo naquele lugar, que moveu no meu coração e começou a me tocar e me converter. É isso que os nossos filhos precisam. A pregação do Evangelho feita com o poder do Espírito Santo. O poder de Deus em nosso meio. É isso que todos vocês precisam. Nós não precisamos de shows na igreja. Lá fora você pode. De entretenimento. Lá fora. Aqui não. Aqui, a igreja é coluna e baluarte da verdade. A igreja é casa de oração. É isso. É só isso que nós temos a oferecer. Uma voz. Mais nada. Mas isso é o suficiente. Vamos ficar de pé?